Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Confusão no ônibus de Canoas, região metropolitana do Rio Grande do Sul. O motorista e o cobrador brigaram com um casal de idosos. Todos desceram do ônibus e se agrediram. A briga foi filmada por uma passageira. Do lado de fora do ônibus, o motorista e o cobrador discutem com o casal de idosos. Um senhor que passava pela rua para e tenta separar a briga. As imagens foram feitas por uma passageira que presenciou toda a confusão. O vídeo não mostra, mas ela relata que o idoso levou um tapa do motorista, que também foi agredido. Aí a esposa dele pegou para defender o marido, deu um tapão na cara dele mesmo. Ela bateu, ela grudou a roupa dele, rasgou a camisa dele e ali começou, foi aonde depois eu consegui pegar a filmagem. A testemunha disse que tudo começou porque o casal de idosos queria descer pela porta do meio do ônibus. Ele disse ao cobrador que aquilo ali seria só para, no caso, de cadeirante. Daí começou a debochar. Daí ele disse, acho que vocês poderiam ter um pouco mais de respeito com as pessoas de idade. Mas até então, contra a vontade dele, ele abriu a porta. Aí quando ele desceram, o casal, aí desceram se xingando. O cobrador, o motorista e o casal. Um pouco antes da confusão que foi gravada, um outro problema também aconteceu dentro do ônibus. Mãe e filhos pediram para que o motorista parasse. No local desejado, ele parou, mas apenas a criança desceu. A mãe permaneceu no ônibus. O motorista fechou as portas e seguiu viagem. Os passageiros revoltados pediram para que ele parasse, porque a criança tinha ficado para trás. Mas ele não obedeceu e seguiu em frente. Ele parou um pouquinho antes da parada, mas ele seguiu para a senhora poder descer e voltar. E a criança ficou lá atrás? A criança ficou? Sozinha. 2 horas depois que o vídeo foi postado na rede social, a direção da empresa onde o motorista e o cobrador trabalham ficou sabendo do fato. Os dois foram demitidos por justa causa. Logo nas primeiras horas da manhã nós começamos a receber diversos relatos de pessoas ligando para a empresa, na rede social apareceu ali muitas pessoas comentando o fato e dentro disso a empresa se posicionou, né? Entendeu também que isso foi uma ação incorreta da operação e tomamos as medidas cabíveis aí. A frota possui um sistema de câmeras que grava toda a parte interna do ônibus e um equipamento que registra o deslocamento do coletivo. Hoje a empresa conta com mais de 700 funcionários e chega a transportar 80 mil passageiros. A guerra entre traficantes faz com que a prefeitura mude o local de funcionamento de um posto de saúde em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. A comunidade do bairro Teresópolis vive a tensão de uma disputa por pontos de tráfico de droga. Nessa guerra, os mais atingidos são os moradores. Até mesmo o serviço de saúde foi afetado. A unidade Mato Grosso atendia cerca de 80 pessoas por dia. Agora, como a gente pode observar, o prédio está temporariamente fechado, todos os serviços foram transferidos para outra unidade. E essa decisão partiu da prefeitura, preocupada com a segurança não só dos profissionais de saúde, mas também da própria comunidade. Eles começam a ver pessoas diferentes circulando, entrando na unidade, sem dizer para que eles estão ali, então eles ficam com receio. E nós vamos entrar para mostrar o espaço onde os funcionários estão recebendo agora os moradores que chegam lá do bairro Teresópolis. Estamos num território neutro em que a capacidade física de estrutura é bem melhor. Apesar da agenda de exames e consultas ter sido mantida, a direção reconhece que a procura dos pacientes diminuiu. Nossa equipe constatou que a mudança não agradou a maioria. É meio complicado, né? Para vir de lá até aqui, eu acho meio ruim, porque tem que vir às vezes de madrugada. Para cá a gente começa a ver pessoas com medo na rua dos tiroteios e tudo. E o posto lá para mim seria melhor. É ruim porque eu tenho que gastar passagem. E só minha mãe trabalha em casa, não temos como
como nos locomover. A gente tem a certeza que vai voltar para lá, porque diferente de outra situação que a gente procurou um novo local, ali é um espaço nosso, a gente já tem programado para o ano que vem, a gente já fazer a obra de reforma e ampliação daquela unidade, a gente vai fazer esse retorno para lá. Um assaltante passou por passageiro para roubar o veículo de um mototaxista. Como a moto tinha sistema antifurto, o bandido correu atrás da vítima. Tudo isso foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a chegada do mototaxista ao local indicado pelo passageiro. Veja por outro ângulo o momento em que eles param. O passageiro desce da garupa, pega a arma e anuncia o assalto. A vítima parece tentar argumentar, mas acaba entregando a chave e um dos capacetes. Em seguida, sai correndo. O assaltante age rapidamente, tenta dar a partida, mas não consegue. Um dispositivo de segurança é acionado e trava a direção. O bandido então decide ir atrás do mototaxista. Outra câmera registra o momento em que o ladrão decide roubar outra motocicleta na mesma região. A via é sem saída, tem guarita, segurança particular, monitoramento eletrônico. Nada disso foi suficiente para inibir a ação do bandido. O local fica também a poucos metros do módulo policial. PMs circulam com frequência pela região, mas moradores e comerciantes garantem que os assaltos são constantes. Roubo de moto, de carro e fora os pedestres também, né? A gente passando de manhã cedo aí sendo assaltado aqui. A polícia procura uma dona de casa que desapareceu na Grande São Paulo. Ela saiu de casa para visitar 2 sobrinhas numa delegacia em Itapevi e nunca mais foi vista. A casa está fechada desde que a dona desapareceu. Leonor Vince, de 59 anos, mora aqui com um filho e 2 netos. Por saudade e também medo, todos foram para outro endereço. Na geladeira ficou o bilhete: "Mãe, nós estamos atrás de você. Ao chegar, me liga." Só que Dona Leonor não voltou até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. A filha, Ana Paula, conta que a família já fez de tudo. Percorreu hospitais, albergues, colou cartazes e organizou até uma passeata na avenida em que Dona Leonor foi vista pela última vez. Conhecida no bairro, Dona Leonor tem 11 filhos, sendo 9 de criação. Leva uma vida normal de dona de casa e nunca está sozinha. Pode perguntar para todo mundo gosta da minha mãe, sabe? É uma pessoa que se preocupa com os outros, sempre se preocupa com todo mundo. Há 1 ano e meio, um problema em família fez com que ela passasse a ter uma rotina. Toda quinta-feira, Dona Leonor visita 2 sobrinhas que estão presas, acusadas de furto qualificado. E foi justamente numa quinta-feira, depois dessa visita, que ela sumiu. Dia 6 de novembro, Dona Leonor saiu de casa em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, com uma bolsa, o celular e uma sacola. O destino de Dona Leonor era esta delegacia em Itapevi, na Grande São Paulo. Para chegar até aqui, ela pegou um ônibus, o metrô e depois o trem. A família descobriu que Dona Leonor visitou as sobrinhas, entregou os produtos de higiene, os alimentos e saiu daqui por volta das 6 horas da tarde para fazer exatamente isso aqui, o caminho de volta. Esta câmera de segurança em frente à delegacia é da Guarda Civil Metropolitana de Itapevi. Ana Paula conseguiu reconhecer a mãe nas imagens. Consigo ver ela caminhando sozinha, com a bolsa, ainda ela mexe no óculos em direção à estação de trem. A dúvida está na estação. Dona Leonor entrou para pegar o trem ou foi abordada antes? A família ainda não sabe, porque não teve acesso ao circuito da estação. Se aconteceu alguma coisa ali na frente da estação, se ela conseguiu entrar na estação, se ela pegou o trem, se ela não pegou o trem, tá tudo ali. As câmeras dali é que vão mostrar. Porque a gente não sabe. A única coisa que eu consegui ver é ela indo em direção na estação de trem. E ela ia voltar para casa, porque estavam meus sobrinhos aqui sozinhos. Ela não ia parar ou fazer alguma outra coisa. Lúcida, sem problemas de saúde, a família não acredita que ela esteja perdida, nem que fugiu de casa. Um dia antes de visitar as sobrinhas, Dona Leonor foi surpreendida em casa por um homem desconhecido. Do portão, ele perguntou se ela iria visitar as sobrinhas
e pediu para que ela descobrisse se uma mulher estava presa na mesma delegacia. Era mentira. Essa mulher não existe. E esse nome existe? Esse telefone existe? Não existe. A gente também liga e não acontece nada. Sem notícias, a família já procurou a polícia, mas a filha também corre atrás de informações. Quer encontrar a mãe. Encontrar minha mãe viva, o mais rápido. A polícia precisa ajudar a gente, sabe? Eles precisam se empenhar nisso. Essas câmeras a gente precisa ver, essas câmeras precisam aparecer. A gente precisa saber o que aconteceu com ela, onde ela está, com quem ela está, se ela está bem, a gente precisa saber. O cão-guia roubado há quase uma semana em São Paulo voltou para casa. O reencontro foi emocionante. Meninão, vem com o pai, vem. Vem, meninão. Ah, que maravilha. É ele mesmo, Fernando? Ô, meninão. Tá emocionado, Fernando? Tô. Como é que foi ficar esses dias sem ele? Foi difícil para nós. Meninão ficou desaparecido por 6 dias, desde que foi levado por ladrões de um ponto de ônibus da Zona Sul de São Paulo. O vira-lata é um cão-guia de Fernando há 4 anos. Paula foi quem ajudou a localizar o animal. O meninão ele é a principal família do Fernando, entende? Então eu acho que é primordial, é a mesma coisa que ter encontrado o irmão, ter encontrado a mãe, o pai, porque é o parceiro dele, ele dorme com esse cachorro na cama. O cachorro foi encontrado por Marina horas depois do roubo. Ele estava muito assustado, eu me agachei, chamei ele, como a gente chama um cachorro, né? E ele veio, ele abanou o rabo, veio e eu peguei ele, abracei ele, peguei, coloquei dentro do carro e levei para casa. Ele ficou todos os dias triste, assim, agradece a gente, né, quando a gente chama ele, abana o rabo, mas a gente percebe que ele tava muito triste. Ficava muito quietinho, muito bonzinho, muito educado, mas triste, né? Tava sentindo falta do dono, não tem jeito. Ela ficou sabendo do desaparecimento de Meninão pela mãe, depois de a reportagem da TV Record ter mostrado o caso. Entrei em contato com a Record, mandei foto, era ele mesmo, e aí a gente já marcou um reencontro. Durante as buscas, Fernando e a amiga Paula encontraram outros cães muito parecidos. Mas um pequeno corte de forma triangular na língua é que fez os dois terem certeza de que se tratava mesmo de Meninão. Fiquei muito feliz, agradeço de bom coração. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão, pela Record Internacional. Por isso nós vamos agora ao vivo a nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em assaltos a casas de luxo aqui no Espírito Santo. Em 4 anos, o grupo teria roubado cerca de 10 milhões de reais. As vítimas eram escolhidas com a ajuda de informantes. Depois de 3 meses de investigações, a polícia identificou o novo alvo, uma residência em Praia Grande, em Fundão, e fechou o cerco. A prisão foi feita durante uma operação montada a partir da informação de que eles estariam se dirigindo para um balneário da região da Grande Vitória para praticar um roubo. Então nós identificamos o local a partir da denúncia e nos dirigimos ao local, fizemos o cerco, conseguimos prender 2, um envolvido direto no roubo naquele mesmo dia e um pessoal queria dar fuga à quadrilha. E depois as buscas continuaram pelos outros foragidos que estavam escondidos nas imediações, em mata, em construções. E no início da tarde de ontem e no meio da noite a gente conseguiu deter outros 2 foragidos, um já se dirigindo pelo posto da Polícia Federal para a Bahia e um outro com o carro quebrado nas margens da BR-101. O rapaz que carrega uma mensagem de fé nas costas é o chefe da quadrilha. O mineiro Breno Souza Batista, de 24 anos, tentava fugir para a Bahia quando foi capturado. Ele já tem mandado de prisão em aberto por triplo homicídio em Nanuque. Também foram presos em flagrante Gustavo de Souza
Sirigui, de 20 anos, Maicon dos Santos Xarope, de 27 e Marlon Alves Rego, de 19. Felipe Neguim, de 19 anos, que também participou da ação, está foragido. O grupo assaltava residências de luxo, levava joias, relógios, celulares, dinheiro, pequenos volumes, selecionava as vítimas com a ajuda de pessoas próximas ou pela aparência das residências. Os bandidos confessaram em 3 meses outros 8 roubos em Vitória, Serra, Ibatiba e João Neiva. Para a polícia, agiam como verdadeiros profissionais do crime. Uma quadrilha que deu muito trabalho para identificar a modo de agir, porque eles eram muito cuidadosos, trocavam de carro com uma frequência muito grande. Então era muito difícil serem vistos e na maioria das vezes estavam com os rostos tapados, né, para não se deixar ver. Naturalmente que uma característica pessoal, uma tatuagem, ou a altura até do principal executor era percebida e aí isso tornava ele assim passível de reconhecimento. Eles usavam carros de luxo, alguns custam mais de R$100 mil, costumam andar bem arrumados. Segundo o delegado, a quadrilha agia há pelo menos 4 anos e os valores roubados superam os R$10 milhões. Objetos já foram devolvidos e os suspeitos foram identificados por mais de 10 vítimas. As investigações continuam. Essa é uma primeira fase, a gente está aqui buscando os principais executores dos crimes, as pessoas que têm a ação direta na realização dos crimes, mas existe toda uma estrutura de logística no entorno disso, com fornecimento de várias situações e as investigações vão continuar. Os presos foram levados para o centro de triagem de Viana. A polícia acredita que mais vítimas podem aparecer depois que a quadrilha foi apresentada. Os principais nomes da medicina esportiva no Brasil estão reunidos em um congresso aqui em Vitória. Entre os temas abordados, como evitar os casos de morte súbita no esporte. Everton Costa, Washington e Serginho, jogadores de futebol que tiveram em comum problemas cardíacos. O caso mais emblemático foi do ex-jogador do São Caetano, que morreu em campo após uma parada cardíaca. É para estudar casos como esses que médicos de todo o Brasil, também dos Estados Unidos, estão em Vitória para um congresso de cardiologia e medicina esportiva. Vitória tem, nos últimos anos, crescido muito em termos de atleta de alto rendimento. Nós temos aqui atletas de alto rendimento que vão disputar a Olimpíada, nós temos campeões de judô, campeões de ginástica olímpica. O objetivo é trazer para o Estado, e na realidade existem pessoas do Brasil inteiro aqui, uma atualização de conhecimento para que possamos mexer com atleta de alto rendimento, para evitar principalmente morte súbita. O problema mais recente é do atacante do Vasco, Everton Costa. Há poucos dias ele postou uma mensagem em uma rede social contando os dias para voltar a treinar. No entanto, para um dos médicos do clube, o caso dele não é tão simples. A situação específica do Everton Costa, o Everton Costa tem o que a gente chama, fez em campo, ele fez uma que a gente chama de morte súbita ressuscitada. Ele fez uma parada cardíaca, foi ressuscitado de uma forma adequada pelos médicos, se descobriu o diagnóstico de miocardiopatia dilatada. E ele colocou um desfibrilador implantável, que é um aparelhozinho que você tem que dar, o paciente faz a arritmia, ele faz a arritmia importante, esse aparelho entra e dá o choque e esse indivíduo volta. Na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, ele tem contraindicação absoluta. O Everton Costa, se fosse meu atleta, se fosse meu paciente, ele teria contraindicação absoluta de retornar ao futebol. O doutor Serafim Borges é cardiologista do Flamengo e da seleção brasileira. Ele explica que o país tem feito avanços para prevenir mortes de atletas. O Brasil evoluiu muito hoje na questão da avaliação do atleta. Em 2010 foi assinada uma lei pelo governo federal obrigando os clubes a fazerem essas avaliações. Isso é lei, fazer essas avaliações. Os clubes mais pobres, os clubes que não têm recursos, têm que procurar a ajuda das prefeituras para fazer esses exames e dar maior segurança a estes atletas. Uma das manifestações culturais mais importantes do Espírito Santo é o Congo, presente em todo o litoral capixaba. E para preservar essa tradição passada de pai para filho, o Congo acaba de ser oficializado como patrimônio imaterial do Estado. Um conjunto comandado por um mestre e com ele músicos e dançarinas, homens e mulheres de todas as idades. É a Festa do Congo, que celebra a devoção a São Benedito. Atualmente, existem 67 grupos espalhados pelo estado, que passam a ser mais valorizados. É que o Congo passou a ser reconhecido como patrimônio
patrimônio imaterial do Espírito Santo. O registro do Congo como patrimônio do Estado foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Estadual de Cultura. É o primeiro bem imaterial registrado no Espírito Santo. A assinatura foi feita pelo governador Renato Casagrande e o secretário estadual de Cultura, Maurício Silva. Estamos abrindo caminhos, para que este bem, para que essa riqueza seja preservada. E ao mesmo tempo que ela é preservada, ela é reconhecida como importante para a identidade capixaba, como importante para dar personalidade ao nosso estado, para que nosso estado seja reconhecido pela diversidade cultural e folclórica que tem. Com o reconhecimento, os grupos de Congo do Estado passam a ter mais políticas públicas. Para promover a inclusão do Congo, a valorização, a manutenção desses grupos, para que esse patrimônio possa ser transmitido para as novas gerações e também para que esse símbolo ele possa ser cada vez mais valorizado no Espírito Santo, como símbolo da nossa identidade, como símbolo da nossa cultura popular. Mulheres que dão à luz a bebês prematuros e de baixo peso contam com um importante aliado na recuperação dos filhos. É o chamado método Canguru. Desde 2011, ele é oferecido no Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha. E os resultados surpreendem. De tão pequeninas, Lívia e Manuela conseguem dividir o colo da mãe. Elas nasceram antes da hora, no 7º mês de gravidez, e não puderam deixar o hospital. Não tinha previsão para alta, então fiquei bem abalada, assim, posso dizer, Mas agora já está tudo bem, a gente já vai para casa. Mãe de primeira viagem, Rafaela não desgruda das filhas, mas parece uma mãe canguru. O método é utilizado no tratamento de bebês prematuros ou com menos de 2,5 kg. O trabalho começa logo depois do nascimento e é feito em 3 etapas, até o acompanhamento médico nas unidades de saúde. Falta pouco, agora só mais um pouquinho e a gente está em casa. Tudo pronto? Tudo pronto. Berço, roupa, cômoda, os cachorrinhos lá em casa estão tudo esperando elas. O método Canguru foi criado na Colômbia para suprir a falta de incubadoras nas maternidades e acabou se mostrando bastante eficiente. A maternidade de Vila Velha utiliza essa técnica desde 2011 e já atendeu mais de 250 famílias. E o resultado é esse aqui, crianças fortes e saudáveis. Hoje é difícil resistir às dobrinhas dos gêmeos Danilo e Murilo, mas nem sempre foi assim. Eles nasceram no 6º mês de gravidez com menos de 1,3 kg e ficaram internados por 2 meses. Uma surpresa que nenhuma mãe espera passar. A gente espera que a gravidez vá até o final, mesmo porque a minha gravidez também não tinha riscos, E a gente espera que vá até o final, mas a gente infelizmente é surpreendido. Com o apoio da equipe Canguru, eles se desenvolveram rápido e aos 10 meses já se pode dizer que são pequenos vencedores. E eles são separados da gente muito prematuro e quando a gente faz o método Canguru, você vê que eles se respondem. Então, assim, é muito gratificante. É sacrificante e gratificante ao mesmo tempo, porque a gente vê o resultado. Os bebês nascem muito pequenos, muito debilitados e assim, depois você vê o seu filho crescer a cada dia, saber que você faz parte disso é muito importante. Balões, pula-pula e até bolo, porque essas famílias têm muitos motivos para comemorar. Todo ano a equipe da unidade Canguru reúne as famílias das crianças que já passaram pelo método e se surpreende com os pequenos. Olha, é muita satisfação, a gente chega a ficar muito emocionada de ver crianças que a gente às vezes não tem contato desde 2,5 kg e agora a gente vê essas crianças correndo, andando, brincando, Tiveram um excelente desenvolvimento, não só físico quanto emocional. Então, assim, a gente fica muito feliz com o nosso trabalho, com o resultado do nosso trabalho. Lohana saiu há 1 mês da UTI neonatal, ganhou 15 centímetros e mais de 1 quilo e finalmente pôde ir para casa. Para a mãe, uma grande vitória e esse é só o começo. É só coisa de Deus mesmo, entendeu? Porque a gente olha o tamanho deles, tudo grandão, nasce tudo pequenininho, tudo vitoriosos. Bom, Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Adriana. Boa noite para você também e até amanhã. O Hora News vai agora um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.
Nós voltamos com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Polícia faz operação no Morro dos Alagoanos e apreende armas e drogas. Atenção motorista, começa a cobrança do estacionamento rotativo e as multas já podem ser aplicadas. E ainda as oportunidades de trabalho no final do ano. Tem Papai Noel rindo à toa e de bolso cheio. Durante a manhã de hoje, policiais do Batalhão de Missões Especiais realizaram uma operação no Morro dos Alagoanos, aqui em Vitória. Na região foram apreendidas armas, droga, dinheiro e 6 pessoas acabaram presas. Olha só. O dia começou cedo e movimentado no Morro dos Alagoanos, em Vitória. A comunidade ficou cheia de policiais. Moradores curiosos acompanharam de perto a operação da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas. 3 armas foram apreendidas, além de 42 pedras de crack, 21 papelotes de cocaína, material para preparo da droga e quase R$2.000 em dinheiro. Também foram encontrados em uma das casas 13 tabletes de maconha que estavam selados e identificados com nomes. Até o meio da manhã, 6 pessoas já haviam sido presas em flagrante. Entre elas, um dos chefes do tráfico, conhecido como Negão, e um menor de idade. Participaram desta operação policiais da Rotam, do BME e do Grupo de Apoio Operacional da Polícia Militar. A operação começou às 6 horas da manhã. 80 policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão aqui no Morro dos Alagoanos. Segundo a polícia, existe uma disputa pelo tráfico de drogas aqui na região e foi a comunidade quem ajudou nas investigações por meio de denúncias anônimas. Uma operação desencadeada há um mês por informações tanto de disque denúncia quanto dos policiais que patrulham a região e recebem informações da comunidade, apontando para uma intensa movimentação do tráfico de drogas e de pessoas cometendo homicídios na região. Então esses dados foram coletados e depurados durante um mês. Posteriormente conseguimos então com a autoridade do Ministério Público e Poder Judiciário os mandados de busca e apreensão e o resultado parcial é o que nós encontramos até agora, destacando aí 4 armas, valor em dinheiro, drogas, então demonstra realmente a participação dessas pessoas junto ao tráfico de drogas. Precisávamos agora de leis eficazes para que essas pessoas sentissem o peso do que é mexer efetivamente com o tráfico de drogas e afundar a vida de tantas outras pessoas. Um rapaz pulou a roleta de um ônibus do Transcol. O motorista pediu para ele voltar e pagar a passagem. E aí começou a confusão, olha só. Felipe Santos, de 18 anos, pulou a roleta deste coletivo que faz a linha 573 entre os terminais de São Torquato, em Vila Velha, e Carapina, na Serra. Uma atitude ilegal, bastante frequente nos ônibus da Grande Vitória. Segundo o motorista, ele pediu para o rapaz voltar e pagar a passagem. Isso gerou uma revolta em Felipe, que tentou agredi-lo. Ele danificou o ônibus, pulou de volta tentando me agredir. Eu saí fora me defendendo e ele se invadiu do veículo. Poucos metros depois, a população ajudou a segurar Felipe, que foi detido pela polícia. A população cercou ele e deteu ele e seguramos ele até a autoridade chegar ao local. O motorista conta que impediu furtos de um senhor dentro do coletivo no mesmo dia. Eu inibi hoje um roubo de um senhor de idade, entrando dentro do carro, furtando outros passageiros. O gesto dele é botar um blazer no braço ou uma blusa de frio grossa e esconder a mão e futucando as bolsas e os bolsos dos usuários, até que ele furte alguma coisa. O condutor tem 34 anos e há 12 trabalha na função. Ele disse que age da mesma forma com todos os passageiros, uma atitude que considera arriscada. É perigoso, a gente se arrisca porque as coisas hoje estão tão violentas, a criminalidade, que a gente hoje bate de frente correndo todos os riscos. Assalto frequentemente, agredindo eu mesmo, sou motorista, com o cobrador, e a população fica intimidada e a gente está aí, a gente sai de casa, deixa a família em casa, mas não sabe como voltar, Acredito que tendo polícia andando dentro dos ônibus diminui mais tanto assalto como os pulos de roleta.
Em nota, a Polícia Militar informou que a segurança dentro dos coletivos na Grande Vitória está sendo reforçada e que policiais estão sendo colocados nos ônibus para garantir a segurança de motoristas e trocadores. Disse ainda que as abordagens também estão sendo realizadas dentro dos terminais rodoviários, o que vem inibindo o tráfico de drogas nesses locais. Depois de Vila Velha, agora é a Prefeitura de Cariacica que anuncia cortes de secretaria e pessoal por causa de dificuldades financeiras. De acordo com o Executivo, 82 funcionários comissionados vão ser demitidos e 6 secretarias extintas. Com as mudanças, o município pretende fazer uma economia de 3,8 milhões de reais por ano. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. Começou hoje a cobrança do estacionamento rotativo em Vitória. Os motoristas tiveram 3 dias para se acostumar com o novo sistema. Mas o que se vê pelas ruas da capital é que muita gente ainda tem dúvidas. As ruas do centro que receberam parquímetros já ficaram cheias de manhã. Muita gente ainda não se acostumou com a ideia. Aquela história de parar rapidinho não funciona mais. Este caminhão parou em vagas marcadas para carros na Rua do Rosário. Poucos minutos foram suficientes para causar o maior transtorno. Alguns motoristas estavam desanimados com a novidade. Quem fica no mesmo lugar o dia todo vai ter que trocar de vaga a cada 3 horas. Tive que pagar. Fiquei 1h30 rodando aqui no centro procurando vaga para poder trabalhar, né? E não consegui. E as monitoras estão de olho para não deixar ninguém passar do limite. Algumas pessoas estão reclamando pelo fato de ter que trocar a vaga em 3 horas, mas fora isso está tranquilo. No estacionamento rotativo, o motorista paga de acordo com o tempo que vai utilizar. Meia hora, R$1, 1 hora, R$1,50, 2 horas, R$2 e 3 horas, R$3. O pagamento é feito no parquímetro com moedas ou por meio deste cartão recarregável. 50 parquímetros foram instalados em 11 ruas de Vitória. Já são 2.649 vagas de estacionamento rotativo em 3 ruas daqui do centro e em outras 8 na Praia do Canto. Achei ótimo, fácil acesso, é fácil de manuseio. Aqui é uma rua onde, como vocês podem ver, só tem moradores. Pessoas que têm casas com casas antigas, sem garagem, e não traz benefício de forma alguma para os moradores aqui dessa rua. Todas as ruas que receberem os parquímetros contarão com vídeo monitoramento a cada 130 metros ou a cada quarteirão. Mas no centro, nem sinal de câmeras. Segundo a Secretaria de Transportes de Vitória, tanto as câmeras de vídeo monitoramento quanto os parquímetros de Santa Lúcia vão ser instalados até o fim de dezembro. E o estacionamento rotativo é o assunto da nossa enquete da semana e nós queremos saber a sua opinião. Você concorda que o estacionamento rotativo vai resolver o problema da falta de vagas? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias lá do sul do estado pra gente. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana Marques. A quinta-feira foi dia de ação em prol da saúde do homem aqui em Cachoeiro de Itapemirim. As atividades fazem parte da campanha Novembro Azul e levou muita gente à Praça Jerônimo Monteiro. A Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro, se transformou em um enorme consultório a céu aberto. Equipes de saúde prestaram atendimentos voltados à prevenção das doenças mais comuns que atingem os homens. A ação faz parte da campanha Novembro Azul. Essa campanha é uma divulgação, de toda a prevenção que os homens precisam ter com a sua saúde. Então aqui estão sendo oferecidos vários serviços que os homens necessitam de fazer
E esses serviços eles estão sendo oferecidos durante o ano inteiro em todas as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família. Quem passou por aqui pôde se consultar e receber diversos atendimentos, tudo de graça. Hoje na praça a gente está com o serviço de aferição de pressão arterial, o exame da polpa digital de sangue, que é a glicemia capilar, solicitação de exames laboratoriais para os homens e também a solicitação do PSA, que é o antígeno prostático, consulta médica, coleta de exames do CRIAS, que são da hepatites, sífilis e HIV, vacinas. Mesmo a fila extensa não incomodou quem veio buscar atendimento. Foi a oportunidade ideal para quem há muito tempo não fazia uma consulta. Tem quanto tempo que o senhor não faz um exame de sangue, que o senhor não vai a um médico? Tem bastante tempo. Não costuma ir, não? Não. E hoje o senhor está aqui, vai aproveitar, vai fazer tudo? Sim. Em 2012, foram registradas mais de 13 mil mortes no Brasil por causa do câncer de próstata. A estimativa é de que somente neste ano, 69 mil novos casos sejam diagnosticados. E um dos motivos para que esses números sejam tão altos é a vergonha que alguns homens têm de fazer o exame. O câncer de próstata é o principal câncer que mais acomete os homens, né? Não só no Brasil, como no estado do Espírito Santo. Ele realmente é letal, mata mesmo. E o que acontece? Vai aumentando a próstata, né? A próstata é uma glândula de localização abaixo da bexiga, onde ela cresce, ela tem esse aumento da próstata, uma hipertrofia da próstata, e essa lesão pode ser maligna. Bom, e moradores de Cachoeiro de Itapemirim reclamam da falta de sinalização na maior avenida da cidade, a Jones dos Santos Neves. Quem precisa atravessar a pista, mesmo na faixa de pedestres, tem dificuldade e enfrentam riscos entre os carros. A Avenida Jones dos Santos Neves é a maior de Cachoeiro. Ela corta toda a cidade, dando acesso a praticamente todos os bairros. O tráfego de veículos, grandes e pequenos, é intenso. A velocidade com que os motoristas trafegam na região tem tirado o sossego dos pedestres. Atravessar a pista aqui é quase que uma aventura. Repare que, além da espera, veículos e motocicletas mal esperam o pedestre atravessar nessa faixa. Quem precisa pegar o ônibus do outro lado tem medo, pois atropelamentos e acidentes acontecem constantemente no local. Nós já vimos muitos acidentes aqui. A gente aqui já vimos acidente. Muito difícil para atravessar, porque se o carro para de um lado, o outro não para. E as motos vêm cortando. A situação piora ainda mais nos horários que são considerados de pico, principalmente nos horários de 5 às 7 da manhã, horários em que muita gente sai da cidade ou trabalha em bairros afastados do centro. Segundo moradores, um abaixo-assinado e várias solicitações de um redutor de velocidade no local já foram feitas, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. A maior dificuldade, principalmente para a criança, quando vai para a escola ou volta da escola, é atravessar a pista. O que eu acho que resolveria seria a educação, na verdade, dos motoristas. Mas como isso não acontece, na verdade que deveria fazer lombada ou alguma coisa nesse sentido. Redutor de velocidade seria o ideal. Bom, a Secretaria Municipal de Defesa Social informou em nota que somente após a duplicação da avenida, o DER deve instalar os semáforos. Enquanto isso, as faixas de pedestres vão receber nova pintura. Bom, voltamos agora à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. E no próximo bloco, as oportunidades de trabalho no final de ano. Tem Papai Noel rindo à toa e de bolso cheio. O Guarani News volta já. A noite de quarta-feira foi de festa para 3 mulheres. Elas venceram o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que está na 11ª edição.
Um prêmio de reconhecimento estadual para mulheres empreendedoras. As vencedoras em cada categoria foram conhecidas na noite desta quarta-feira num cerimonial de Vitória. Selene Hammer-Tesk na categoria Produtora Rural, Zenaide Alves dos Santos como microempreendedora individual e Jaqueline Stockel em pequenos negócios. Zenaide foi a vencedora com sua empresa de corte e costura. Ela conta como começou a investir no negócio há 20 anos e disse que o investimento em capacitação foi fundamental para o sucesso. Novas ideias, nova visão de mercado, nova visão do comércio, tudo. De como lidar com o meu público, como fidelizar meu cliente, tudo isso me ajudou a chegar a esse ponto. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está na 11ª edição. A gestora do prêmio explica quais os critérios analisados para a escolha das melhores histórias. A gente procurou avaliar os relatos que elas escreveram e lançaram, né, e mandaram para o nosso endereço eletrônico no período de inscrição. Esses relatos foram avaliados e são relatos que podem servir de exemplo para outras empresárias, porque nesses relatos elas colocaram a história dela empreendedora. Elas colocaram se elas planejaram, estabeleceram metas, toda a metodologia de gestão que elas adequaram e aderiram para a empresa dela, e isso serve de exemplo para as outras. Os participantes da premiação tiveram o privilégio de conhecer uma história de sucesso no Brasil. A executiva de uma grande empresa de sandálias mostrou como conquistou o mercado internacional a partir de ideias inovadoras. Ângela trabalhou na expansão internacional de 2001 a 2005 e recentemente se dedica ao próprio negócio. Ela enfatiza os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento sólido de um negócio. Mostrar seu produto, né, e saber posicionar bem o seu produto, e ter a equipe que vai trabalhar junto. Eu acho que cada um tem dentro de si uma coisa que chama-se como saber inovar, como fazer approach com os clientes, como posicionar seus produtos no ponto de venda. Eu acho que o segredo está em como fazer, o que eu quero ser, o que eu quero fazer com o meu produto. Falta pouco mais de um mês para o Natal e já tem gente aproveitando a época para ganhar dinheiro ao invés de gastar. E você vai ver que bastam criatividade e bom humor para ficar com o bolso cheio nesse final de ano. Há 4 anos, seu Leão trabalha como Papai Noel nos shoppings da Grande Vitória. São 6 horas por dia, de segunda a sábado. E para dar conta dessa tarefa, ele conta com as Noeletes. Seja para ajudar com os pequenos ou até para dar um toque no visual. Essas Noeletes aí, vou te contar, elas são ótimas, elas arrumam, gente, porque eu não consigo arrumar sozinho. Elas pegam, colocam o cinto, aqui é um velcro, né? Aqui elas colam, tem que colocar retinho, certinho para não ficar fora do lugar. A roupagem toda elas que arrumam. Nos 40 dias de trabalho, o Papai Noel pode tirar mais de R$6 mil. E a expectativa para 2015 é contratar ainda mais bons velhinhos e até oferecer cursos de capacitação. Afinal, não basta deixar a barba crescer e colocar roupas vermelhas. Primeiro é o carisma dele com as crianças, né? Segundo é o cuidado, o zelo que ele tem com a barba, que tem que ser uma barba verdadeira, né? A maioria dos contratantes hoje exige uma barba verdadeira, e esse trato dele com a higiene pessoal, enfim, e acreditar no Papai Noel. É isso mesmo. Por trás de toda a magia do Natal tem muita gente trabalhando e ganhando dinheiro. Nesta loja em Vitória tem todo tipo de peças de decoração para deixar a casa e a ceia ainda mais bonitas para receber a família. Todo mundo quer enfeitar a casa e deixar o ambiente mais bonito, mais agradável, mais acolhedor para acolher, né, a família, os amigos. Apesar do ano ruim para o comércio, as vendas de artigos natalinos surpreenderam. Começaram em outubro e mais de 60% das peças já foram vendidas. Vai ser preciso reforçar o estoque. Eu achei que as coisas fossem correr mais devagar, igual o ano estava mostrando. Mas chega essa época, realmente o espírito bate forte. Da loja para as casas dos clientes. Fábio enxergou a oportunidade e nas horas vagas o gerente vira montador de árvore de Natal. Um trabalho que ele realiza há mais de 10 anos e com muito carinho. Sabe arrumar os enfeites como ninguém. As bolas que tem mais vermelho,
ou mais dourada, o que tiver mais quantidade eu vou distribuindo primeiro. Distribuo o que tem mais quantidade e depois o resto. E o interessante é você saber intercalar, nunca colocar uma junta da outra, sempre separadinha. Você sabendo jogar os enfeites na árvore, ela vai ficar bonita, o negócio é esse. A demanda começa em outubro. Por dia, ele monta 3 árvores e por cada uma cobra no mínimo R$150. E não para por aí. Em janeiro, ele volta para desmontá-las. E nesses 4 meses de festa, ele consegue ganhar cerca de R$4.000. Ajuda e muito no Natal de casa. O Natal em casa fica mais farto, graças a Deus. Mas para quem trabalha no Natal, a maior recompensa é ver o sorriso das pessoas, momentos que vão ficar guardados para os clientes e para quem ajuda a tornar o Natal ainda mais alegre e cheio de magia. Feliz Natal para todos. E o Hora News Espírito Santo fica por aqui. Mais notícias você tem daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Jornal da Record News, com Heródoto Barbeiro. Você fica agora com imagens da Orquestra Jovem de Sopro de Percussão da Faculdade de Música do Espírito Santo, que se apresentou na Catedral Metropolitana de Vitória ontem à noite. Record News, a líder em notícias.